Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta, tá? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura analítica do projeto, também chamado de EAP. Na agenda, a gente vai falar primeiramente sobre o que é a estrutura analítica do projeto, como construir uma EAP ou um WBS, princípios para um projeto de uma EAP e vamos finalizar com exemplos e dicionário de EAP, tá? Então, a estrutura analítica de projetos em gerência de projetos, certo? Também conhecido como Work Breakdown Structure, ou WBS, é uma ferramenta que visa a decomposição do trabalho do projeto em partes manejáveis, ou seja, aquelas partes que você consegue manusear elas e entregar alguma coisa. Tá? É uma estrutura em árvore exaustiva, hierárquica, ou seja, da mais geral para mais específica, ou da mais ampla para mais específica, e ela é orientada a entregas. Tá? Então lembre disso daqui, ó. Orientada às entregas, que precisam ser feitas para completar um projeto. Tá bom? Então, o objetivo de uma EAP é identificar os elementos terminais, né? Ou seja, os produtos, serviços ou resultados a serem feitos em um projeto. Certo? Dessa maneira, a EAP serve como base para a maioria do planejamento de projeto. Certo? Ela é a ferramenta primária para descrever o escopo do projeto. Certo? EAP. Então, grave isso daqui, para descrever o escopo do projeto. A EAP é uma ferramenta bastante comum, certo? Várias resoluções de trabalho do governo dos Estados Unidos, por exemplo, tem como requerimento uma EAP, certo? E EAP não é criada apenas para gerente de projeto, mas para toda a equipe de execução do projeto, bem como as demais partes interessadas. Tá? Como clientes e fornecedores. E como é que a gente constrói uma EAP, certo? Primeiramente, ela deve ser organizada e pequena o suficiente para que o progresso possa ser medido do projeto, tá? Mas não detalhado o suficiente para se tornar um obstáculo para a realização do projeto. Uma boa heurística é a regra do 8 e 80, ou seja, você exigir que o pacote ocupe entre 8 e 80 horas de duração para que ele possa fazer parte da EAP. É uma das partes mais importantes no plano de projeto. Tá? Ela serve como entrada para o desenvolvimento da agenda, atribuir funções, certo? E responsabilidades e gerenciar risco, entre outras coisas. Aqui vocês têm um exemplo de uma EAP, né? Observe que ela está no formato de tópicos, onde tem primeiro nível, né? Que é a preparação de materiais, preparação da sala, pintura da sala, aqui o terceiro item, limpeza da sala. Observe que são coisas entregáveis, né? Essa mesma EAP pode ser convertida nesse sistema aqui. Aquele é o sistema de tópicos e o sistema hierárquico, né? Observe aqui que o nível 1 é o projeto, né, de pintar uma sala. Nível 2 se decompõe esse projeto em 4 partes. E essas 4 partes são decompostas no terceiro nível aqui. Tá? Não há uma regra para níveis de decomposição. Certo? Cada gerente de projeto ou membro da equipe encarregado da decomposição deve usar o bom senso de parar num nível no qual o custo de acompanhar o pacote seja inferior ao benefício de controle. Ou seja, quando você não começa a ter benefício, o custo começa a aumentar. Ou seja, quando o custo começa a ficar maior do que os benefícios. Então, aqui os 4 passos, né, para você fazer um EAP em um projeto. Né? Primeiro, monte o termo de abertura do projeto, o TAP. Aí você vai decompor esse TAP em partes menores.
Depois você elabora o dicionário DAP e consolide, né? Faz o check-out, o check-in, né? Vê se está tudo ok. Pronto. Aqui outra regra interessante, que é a regra dos 100%, né? Que seria o quê? A soma do trabalho, certo? Deve ser 100% compatível com o nível pai. Ou seja, a soma das partes não deve ser maior do que a entrega acima, né? do nível pai. Tá? Então, é importante, eu vou frisar, que quando você for montar os elementos da EAP, você monta esses elementos em termos de entregas ou resultado. Ou seja, só pode fazer parte da EAP se for uma entrega ou um resultado esperado. Tá? É importante vocês se recordarem isso aí. O nível de detalhamento, né? Ou granularidade e elaboração progressiva da EAP. Né? Então, a elaboração progressiva permite que os detalhes da EAP sejam refinados de maneira progressiva, antes do trabalho ser iniciado. Né? E uma forma de elaboração progressiva em grandes projetos é chamada de planejamento em ondas sucessivas, o qual estabelece um planejamento de tempo regular para a elaboração progressiva. Tá? Também é interessante você utilizar o esquema de codificação dessa EAP. Né? Você pode criar um nível superior 1, 2, 3, 4, e quando for baixando os níveis, né, na estrutura hierárquica, você colocando outros tópicos aqui para identificar que eles fazem parte daquele nível superior. Tá? Como está escrito aqui, ó, você tem o nível 1.0, depois o nível 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e o que for fazer parte aqui, 1.1, 1.2, 1.1, 1.2, né, 1.1.3, 1.1.4, por aí vai. Sempre obedecendo esse nível, essa numeração. Né? Aqui outro exemplo de uma EAP, certo? E o último ponto é o dicionário DAP, né? Que é um documento gerado pelo processo de criação da EAP, né? E ele fornece o quê? Descrições mais detalhadas dos componentes da EAP, inclusive dos pacotes de trabalho e contas de controle. Aqui você tem aquela EAP anterior mostrando aqui, ó, hospedagem, o pacote de trabalho, aqui a descrição, né? E aqui o critério de aceitação, certo? Um exemplo de um dicionário de uma EAP. Tá? E aqui, só relembrando, tá? As datas aí do final do semestre, né? Com a EAP a gente fecha esse conteúdo aqui da disciplina. A próxima aula a gente vai fazer a segunda avaliação, tá? Que vai ser exatamente a elaboração do TAP e da EAP, certo? E depois a gente vai ter na terceira unidade a gestão do projeto com o cronograma limite até o dia 18/2. Beleza? Aqui as referências com os links disponíveis. Tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está aberto aí para tirar essas dúvidas aqui pelo canal do YouTube, também pelo Telegram, né, o canal do Telegram da turma de vocês, e também nas nossas aulas síncronas e também através do Cigar, ok? Então, um abraço e até a próxima.